Olá, é uma grande alegria estar mais uma vez no evento da Medical Fair, em parceria com a FBH, Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, que neste ano completa 50 anos. Então, nesse jubileu, esse trabalho que a FBH vem desenvolvendo como a sua grande missão, que é promover a melhoria da saúde no Brasil, o aprimoramento, a qualificação e a valorização profissional de gestores e administradores hospitalares. Nesse contexto, essa parceria da FBH com a Medical Fair Brasil foi desenhada em um modelo que agrega valor aos eventos e dissemina o conhecimento aos gestores da saúde. E nessa alegria, nesse tema central, que é a gestão conectada com a pandemia, lições e práticas que permanecem, nós temos um tema de suma importância para o setor saúde como um todo, que é o ensino na pandemia. O ensino na pandemia na área de saúde. E é com grande alegria, então, que a gente chama os nossos 3 debatedores para que possam fazer as exposições daquilo que desenvolveram durante esse processo de ensino na pandemia. Convidamos aí a Terezinha Covas Lisboa, o Eduardo Troster e o Mário Barros Filho, para que possamos, então, ouvir de cada um aquilo que foi desenvolvido e quais são as suas entregas para a sociedade, para a comunidade da saúde como um todo. Então, nessa primeira rodada, nós vamos ter a fala do Eduardo em primeiro, na sequência o Mário e, em seguida, a professora Terezinha. Por gentileza, Eduardo, a palavra está contigo. Obrigado, Antônio. Meu nome é Eduardo Juan Troster, eu sou um médico, me formei há 45 anos atrás, fiz toda a carreira acadêmica na USP, mestrado, doutorado em docência, e trabalho há 7 anos na Faculdade de Medicina do Einstein, né? A gente trabalhou durante 2 anos na parte do embrião, digamos, né? Que é a parte da elaboração do projeto pedagógico, seguindo as diretrizes curriculares do Ministério da Educação. Então, eu tenho um vínculo muito forte com a Faculdade de Medicina do Einstein, e já quero fazer esse disclosure, né, que eu fico muito ligado com a faculdade. Quando alguém fala qualquer coisa ruim dela, eu levo como se estivesse falando mal de um filho, né? Eu levo para o lado pessoal, o que não é bom, né? Mas, enfim, nós estamos vivendo, a minha atividade lá, junto com o Mário e o Cláudio Rangenheim, nós 3 cuidamos do eixo de humanidades da faculdade. Então, a gente tem 4 disciplinas de humanidades, 2 no primeiro ano, uma no terceiro e uma no 4º ano, no começo do 4º ano. E a ideia é mostrar para os alunos de medicina que essa visão do reducionismo biológico é muito ruim, ela é importante a gente conhecer bem toda a parte biológica, diagnósticos corretos, para poder fazer uma boa medicina. Mas isso é necessário, mas não é suficiente. Toda vez que a gente não vê um ser humano como um outro eu, a gente faz uma relação médico-paciente muito limitada, num paradigma muito baixo, né? Muito aquém do que é a expectativa do outro, né? Nós tivemos uma aula hoje de manhã com o Márcio Fabre, que é professor de bioética, ele tem um cabedal de conhecimento assim, admirável, e ele falava, né, que a mistanase, que essa morte de pessoas que morrem, que estão morrendo hoje, que não são vistas, são excluídas dos dados, né? Os negros, né, a mortalidade dos negros muito maior do que dos brancos, das pessoas que têm dificuldade socioeconômica, né? E que a gente tem que olhar o outro como um outro eu, né? E não como uma subclasse de pessoas, como é o caso do racismo estrutural, né? Então, nós temos, durante o nosso curso no Einstein, várias atividades em humanidades que tentam sensibilizar os alunos. Alguns já vêm muito sensibilizados, e eu diria que é uma geração certamente melhor do que foi a minha, no sentido de ser muito mais, aceitar muito mais a diversidade do que a minha geração aceitou. Eu sempre brinco que eu passei metade da minha vida aprendendo preconceitos e a segunda metade desaprendendo esses conceitos, né? Esses preconceitos, né? Tentando ser uma pessoa melhor. Então, nesses anos de humanidades,
Eu cresci muito como pessoa e como profissional, e a gente aprende muito com os alunos. A gente ensina, dá fundamentos e tudo, mas aprende muito com eles. Cada turma nos ensina uma coisa diferente. Então, nós três, sempre no final do semestre, discutimos o que nós vamos fazer. E é uma plenitude muito grande, porque quando você forma um bom médico ou uma boa enfermeira, qualquer profissional da área de saúde, ele vai atuar em média 40 anos, ou seja, ele vai cuidar de milhares de pessoas, de milhares de pessoas. Então, quando começou a pandemia, houve essa grande preocupação de como é que nós íamos fazer. E o Einstein teve uma capacidade muito grande da coordenação da faculdade, no sentido de dar um suporte grande para os professores, principalmente para a minha geração de professores que não são nativos digitais, nós somos migrantes digitais. Então, o mundo virtual, para nós, é um pouco mais difícil, né? Eu já tentei fazer até agenda eletrônica, mas vira e mexe eu volto. E eu vejo quando eu vou anotar qualquer coisa, eu pego um pedaço de papel e uma caneta. E eu vejo que meus filhos, por exemplo, fazem tudo no celular, né? Então, esse mundo digital foi difícil, embora eu fui muito grato às pessoas que me ajudaram para eu pudesse trabalhar. Bom, primeira coisa que eu queria falar dessa pandemia, eu até peguei os dados da Organização Mundial de Saúde na sexta-feira, né? E nós estávamos com 192 milhões de pessoas que pegaram o Covid. É quase um Brasil já, né? Isso dos casos que foram relatados. E a gente sabe que tem pouco de subnotificação, principalmente nos locais que têm menos estrutura de saúde, né? Pois é, Eduardo. E nós temos hoje, né, um dado, né, até fazendo essa interação contigo, mais de 130 mil brasileiros estão sem pai e mãe. Eles perderam os pais e a mãe para a Covid. Então, são os órfãos. Temos aí os órfãos registrados no Brasil de 130 mil pessoas. Não, é uma coisa, Antônio, triste, né? Porque tive mais de 4 milhões de mortes, né? 4 milhões é quase meio ao município de São Paulo, né? E no Brasil é 10% mais ou menos dos números, né? O Brasil teve 19 milhões e pouco de pessoas com Covid, com 550 mil mortos. As mortes estão um pouquinho mais do que 10%. De forma geral, é 2% das pessoas que pegam Covid e morrem. No Brasil foi 2,5%, né? A coisa boa que a gente pode olhar nisso é que nós já temos 3,6 bilhões de doses que foram administradas. Não são 3,6 bilhões de pessoas que estão imunizadas, porque várias precisam de 2 doses, né? Mas isso é o lado que a gente fica entusiasmado e torcendo para essa pandemia acabar logo e parar de morrer gente como moscas, né? Bom, aí vem a dificuldade, né, que é o objetivo principal, utilizando a tecnologia e implementação do ensino à distância, né? A primeira coisa interessante é que o Conselho Nacional de Saúde, em 2016, se posicionou contra o ensino à distância, né? E depois, o ano passado, em março de 2020, veio aquela portaria 343, que permitiu que houvesse a utilização disso. Então, isso acabou, no começo, eu lembro, bem no comecinho da pandemia, a gente estava meio inseguro se estava fazendo alguma coisa ilegal, né? Mas eu fico feliz que no Einstein a gente conseguiu, não perdeu nenhum dia de aula. Na segunda-feira era presencial, na sexta-feira, e na segunda começamos o mundo digital, né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que os alunos de medicina, de forma geral, e os de internato em especial, eles sofrem uma pressão emocional muito grande. O curso de medicina é um curso muito denso, né? A quantidade de conhecimento que os alunos têm que ter é muito grande, e com uma idade muito cedo, começa a conviver com muito sofrimento. Então, a gente tem na faculdade, tem uma preocupação muito grande do suporte emocional dos nossos alunos, que, obviamente, o mundo virtual dificulta isso um pouco, né? Porque um pouco da comunicação é o que a gente fala, mas muito da comunicação é o resto, a expressão corporal, né? A mão no ombro, né? Isso a gente perdeu. E aquilo que a comunicação é aquilo que a gente entende ou percebe, não é o que a gente diz, né? Então, muitas vezes a gente esse mundo digital nos fez realmente assim aproximar
e ter mais condições de conteúdo, mas, ao mesmo tempo, a gente não sente os cheiros, a gente não sente as emoções que estão ali latentes, e dentro de tudo aquilo que você bem colocou no início, né, e que vai ao encontro do que eu acredito sempre nesse contexto de ter a questão da humanidade em voga, que é manter o olhar humano no outro humano, né? Então, isso é fundamental para a gente poder caminhar. A humanidade só existe porque ela tem o outro humano. Ela sozinha, ela desaparece. É verdade, é verdade. E outra coisa também, isso da comunicação, por exemplo, a gente pede para eles deixarem as câmaras ligadas, né? Eu não sei se eu sou muito obsessivo, eu até ponho colônia quando eu vou dar aula, né? É só eu que vou cheirar, entendeu? Não é porque eu seja argentino e narciso, não. É porque eu acho importante tentar, da melhor forma possível, comunicar. Com o Mário, a gente fica fazendo ginástica, fala, olha, gente, ligue as câmaras, né? Vocês são jovens, são bonitos, né? Não tem erro, né? Mas fizemos Vai, até vai exercitando o hábito, né? Então, senão a gente não acostuma. Eu já trabalho em home office já tem um tempinho, antes até da pandemia. Eu também me arrumo para trabalhar em home office. Senão o corpo pensa que é para deitar, que é para brincar, e a gente desaprende. E a gente fez até uma época do background virtual, para ver quem ganhava o background virtual mais bonito, mais criativo, né? A gente começa as aulas com muita frequência pondo música, né? De várias formas a gente tenta melhorar a interação com os alunos. Por exemplo, a gente começa mais cedo e começa a conversar com eles de assuntos deles, como é que está a pandemia, e aí como é que está a vida, a família está bem, se já tomou a vacina, aquelas conversinhas de corredor, que a gente faria no corredor tomando um cafezinho, né? E a gente acaba não conseguindo fazer isso, né? Bom, isso é o primeiro assunto. O segundo assunto que eu acho importante é que o Einstein já começou a fazer algumas coisas que eram virtuais. E vou dar o exemplo do estudo da morfologia, né? Que agora as disciplinas são mais integradas. Então, você dá histologia, anatomia, imagens, tudo junto, né? Uma integração vertical do conhecimento médico. Mas a gente começou desde o dia 1, em 2016, sem usar cadáveres. A gente sempre usou a realidade virtual. Eu lembro quando isso foi decidido no núcleo docente estruturante, foi um assunto de tirar a gente da zona de conforto, porque todos aprenderam com cadáveres, né? E a tendência atual é evitar os cadáveres. Aliás, eu estou no final do livro Holocausto Brasileiro, e eu fiquei chocado com o comércio que tinha de cadáveres, né? A quantidade de pessoas que morreram, mais de 60 mil. Alguns eram pacientes psiquiátricos e outros não eram, era quase como se fosse uma cadeia, né? E eles vendiam para as faculdades de medicina os cadáveres. Era um comércio, né? Então, já teve algum tempo também em que as pessoas internavam em determinados hospitais e saíam perdiam um rim, acabavam sendo submetidas a cirurgias que não eram necessárias, e a gente, infelizmente, tem aí as notícias desse comércio de órgãos para diversas finalidades, né? O que gera todo o impacto no processo de formação e no processo de valorização humana, né? Sabe que, inclusive, quando a gente terminou meu curso de anatomia, até ele acho que primo de segundo grau do Mário, o Garcês, ele pediu para fazer uma missa de agradecimento ao cadáver desconhecido, que é do monge no final. Na Idade Média não fazia, não se usava os cadáveres, né? O primeiro que usou foi aquele belga, o Vesalius, né, que mostrou que 1000 anos o que o Galeno ensinava era uma coisa dogmática, não tinha nada a ver, né? Então, o cadáver ajudou a gente a entender, primeiro, como que era o corpo humano, porque a gente tinha um conceito totalmente errado do Galeno, né? Que ele fez uma analogia com os animais, né? E a medicina tem que ser baseada em fatos reais, não é uma questão ideológica, nada, né? Então, a ciência, não que ela seja neutra, né? Ela sempre tem um pouco do viés, assim, político, ideológico, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para usar os fatos, né? Isso nos ajudou a ter um respeito pelo cadáver, porque era uma peça lá,
E a gente sofre um pouco com isso. Você está lá com 17, 18 anos, né? E vê uma pessoa que é um indigente, morreu na rua, que a sociedade foi indiferente para ele, e ele, depois de morto, cede o corpo dele, sem nenhuma autorização, para a gente poder aprender a ser bons médicos, né? Então, essa missa que o Garcês fez foi a minha primeira injeção de ética na faculdade, né? Que eu não tive, assim, esse eixo que a gente dá, né? A outra coisa que eu queria comentar lá no Einstein foi, a gente fez a opção de dar o internato, em vez de fazer em 2 anos, como são quase todas as faculdades, a gente fez 2 anos e meio, porque acredita que a competência, que é o conhecimento na prática, se adquire mais no convívio com o doente. E os alunos começaram a ter um contato com uma quantidade de mortos muito grande, né? Quem estava passando onde tinha Covid, no próprio hospital do Imirim, a quantidade de mortes foi muito grande. E o diretor da faculdade, que tem uma sensibilidade muito grande, o doutor Júlio César, nos pediu para o grupo de humanidades para conversar com eles, né? Então, a gente fez encontros no final da tarde, algumas turmas tiveram uma adesão maior, mas foi muito rica, né? A troca de vivências, angústias, né? E uma coisa que a gente aprende como médico, e que poucos médicos fazem isso, é uma escuta sem interromper e sem julgar. Tentar entender o que a pessoa está sentindo. Esquece, a gente tem que fazer uma abstração da nossa ideologia, dos nossos valores, como se isso fosse uma verdade absoluta, que não é. Cada um de nós aqui, mesmo nós 4, nós 5 que estamos aqui, temos uma visão de mundo diferente, não quer dizer que uma está certa e outra errada, ela é produto do ambiente que a gente foi criado. Então, só de ouvi-los, eles ficaram gratos a nós. Foi até emocionante. Vários choraram, inclusive nós, né? Foi muito, muito rica, né? As desvantagens que eu vejo com a internet, primeiro é quando cai a internet. Hoje eu quase te fartei, porque em casa estávamos sem internet. Aí eu fui correndo aqui para o consultório, para ter acesso. Então, isso às vezes acontece. Então, como no curso de humanidades nós somos em 3, quando cai de uns outros 2, salva a pátria. Mas é uma coisa que você está me ouvindo, e aí? É uma coisa que é muito estressante. Numa sala de aula não acontece isso, né? A outra coisa é a distração. Por exemplo, você pode ver quando você olha um grupo de 10 ou 20 ou 30, ou no nosso caso, de 50 a 60 alunos, alguns você vê claramente que estão nem disfarçando. Estão lá com o celular, né? Você vê ele mandando recadinho aqui assim, não está prestando atenção. Ele acha que ele está prestando atenção, mas não está. Mesmo as mulheres que têm essa capacidade de fazer mais tarefas, o que elas têm a capacidade é de mudar de uma para outra, mais rápido do que um homem. Mas você perde um pouco da atenção. Então, às vezes você pergunta, o sujeito repete a pergunta e não sabe. Então, isso é outro problema. E a outra coisa que eu acho é que você tem que tomar cuidado de, por um lado, olhar como é que está o aluno, se ele está presente, né? Porque se ele desligar a câmera, você não sabe se ele está lá ou não está lá. A gente lá no Einstein fez a escolha do sistema do Zoom. Aí, quando vai para o breakout rooms, né, que você vai discutir um assunto, fala, o que vocês acham do ensino de humanidades na pandemia? Como é que foi? Vocês vão discutir, depois a gente vai fazer em grupo. Aí você manda para o breakout room, se o sujeito não estiver lá, ele não vai. Aí você vê que ele não está lá. Aí ele acaba não reunindo com aquele grupo que foi formado. Eu tenho tido essa experiência também, e a pessoa diz, não, mas eu não consegui entrar no grupo. Não, mas era só clicar ali. Na verdade, a pessoa não estava ali. Não estava bem. Bom, eu estou monopolizando muito, mas eu queria falar mais 3 coisas antes de passar a palavra. Desculpa. Estou meio verborrágico. Acho que eu fiquei 10 dias de férias, então estou ansioso por falar. E quando o Mário me convidou, eu fiquei muito animado. A outra coisa importante, que em educação, eu acho que tem 2 aspectos que a gente perde com o mundo virtual. A primeira delas é conexão emocional. A gente não se conhece, Antônio, mas você dá um sorriso, você faz algumas atitudes para fazer conexão. Se você não faz conexão emocional, esquece a aula, ninguém vai prestar atenção, né? A gente é um pouco assim. Então, essa é a importância dessa conexão emocional, que é mais difícil de fazer no sistema virtual. E a outra coisa são os modelos para os alunos aprenderem. Então, por exemplo, você vai examinar um paciente, e aí você chama ele pelo nome. Então, um dia frio, você esquenta a mão para palpar a barriga dele.
pede licença para ele para examiná-lo, né? Se apresenta, vai lá com o crachá no avental. Ou seja, você faz uma conexão, diz, agora os alunos aqui, se o senhor permitir, seu Antônio, nós vamos examinar o senhor, né? Eles estão aprendendo e tal, e o senhor tem o baço um pouco aumentado, para eles é interessante aprender a palpar o baço. Isso você perde no mundo virtual, né? E houve a preocupação grande até da saúde dos alunos, né? Então, a faculdade foi muito prudente de procurar vacina, porque se você vai estudar, o estudante de medicina é um profissional da saúde, ele está exposto aos riscos. Eu lembro quando eu era residente, que não via essa preocupação, eu peguei tuberculose na residência, diarreia e gripe e infecções respiratórias era o habitual, mas alguns até adoeceram mais. Eu tive um colega que morreu com encefalite. Então, a gente fica muito exposto. Eu peguei a época da epidemia da meningite em São Paulo, em 1975. Toda criança chegava no pronto-socorro com febre, você colhia o líquor. Depois você perguntava o nome, né? A incidência de meningococcemia e meningite foi muito alta, morreu muita gente também, né? Então, acho que esses modelos de examinar um paciente, a gente perde muito com o mundo virtual. Então, os alunos foram, os internos, a gente não parou o internato, foi uma discussão grande na faculdade, se deveria ou não deveria, houve prós e contras, mas se achou melhor continuar, dando todo o material necessário para o isolamento, né, com máscara, com todo o cuidado para ninguém pegar o Covid, né? A faculdade foi muito responsável nisso, tanto na parte do ensino como na parte de proteção dos alunos. E agora, por exemplo, às vezes tem algum médico que é um modelo ruim, e isso é um problema em todas as faculdades de medicina. O corpo docente é mais restrito do que todo o resto que está cuidando dos doentes, nas unidades básicas, no hospital e tudo. Então, quando algum médico tem alguma atitude errada na relação médico-doente, desrespeituosa, eles contam para a gente, falam, troço, a gente passou lá na enfermaria, aí o médico, o doutor Azevedo, foi agressivo com o doente, né? Usou de sarcasmo, sabe? Eles contam para a gente, e a gente fala, olha, é que nem filho, você ensina para o teu filho o que é o certo. Agora, ele só vai encontrar no mundo um monte de coisa errada, né? Mas isso não tem que fazer com que ele faça as coisas erradas, né? Uma coisa que mudou muito na medicina quando eu me formei hoje é que antes era muito no hospital, então você sabia muito sobre lúpus e não sabia cuidar de um resfriado, porque você só via doença grave e rara. E hoje não, hoje os alunos têm acesso a unidades básicas de saúde, né, atenção primária, que é 90% dos problemas de saúde se resolve na atenção primária. E hoje o médico de saúde da família e da comunidade é uma especialidade que cada vez está tomando mais importância e, de fato, resolve quase todos os problemas básicos de saúde. Então, isso está sendo muito bom e o Einstein está fazendo isso. E, finalmente, a última coisa que eu queria falar, e peço perdão por ter me estendido um pouco, é com relação à saúde, tanto física como mental. A ansiedade, o estresse, a frustração é muito grande. O Einstein tem um núcleo chamado Núcleo de Avaliação Formativa que se preocupa com as habilidades socioemocionais. É a resiliência, a comunicação, trabalho em equipe, gestão de conflitos, né? E a gente trabalha muito nisso. O Mário é líder de semestre, e eu também sou. Então, a gente tem que fazer um feedback com todos os alunos da turma em cada semestre. Conversar com eles meia hora. A gente antes fazia isso presencial, agora está fazendo pelo computador, mas conversa, o sujeito conta o que está acontecendo com ele, né? Quais são as dificuldades que ele está tendo, o que a gente pode ajudar, e quando a gente vê que algum aluno está com um problema mais importante, a gente encaminha para o suporte psíquico, né? Com psicólogo, psiquiatra, né? O Einstein tem 20% dos alunos com bolsa integral. Então, esses a gente consegue dar um suporte que é patrocinado pela faculdade mesmo, né? Para não deixar ninguém para trás, né? De cuidar de todo mundo. E a parte física também, a inatividade, o sedentarismo, que é um problema grande, independente da pandemia, só que com a pandemia agravou. Tem um monte de efeitos adversos no corpo humano, né? Atrofia muscular, a
até a parte da parte imunológica, inclusive, né? Então, uma coisa que a gente tenta fazer sempre nas conversas, perguntar como é que está a atividade física. Eu disse assim, o que você está fazendo de atividade física? Nada. Eu fazia ginástica, fazia academia. Falei, pô, mas você pode fazer na tua casa. Põe um programa aí de coisa de fase, sobe a escada, enfim. Tenta, de alguma forma, não ficar parado. Até leva muita ansiedade isso de ficar parado, né? Agora saiu um artigo interessante e um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria que até a falta de contato com a natureza é um motivo de estresse para as crianças e para a ansiedade, né? Então, a gente, nesses mecanismos que tem de interação com os alunos, né, a própria coordenação da faculdade, com o Durval e a Elda, eles fazem reuniões periódicas com os representantes das turmas para saber como é que eles estão, quais são os problemas que eles estão tendo, né, para a gente poder interagir melhor, né? Acho que era isso, Antônio. Me excedi um pouco, mas acho que falei tudo que eu queria falar. Eu penso que, mesmo tendo estendido um pouco, né, já nos iluminou bastante aí, Eduardo, porque com as práticas interativas e integrativas, mesmo EAD e no momento em que está presencial com o corpo lá de estudantes, né? Então, esse aprendizado, com certeza, consegue iluminar todos que estão aqui nos assistindo e também colocar em prática, né? Buscar aí beber dessa fonte e, ao mesmo tempo, a gente perceber que esses ensinamentos que estão sendo praticados neste momento, eles irão prosperar, né? Eles irão prosperar porque os profissionais que estão saindo, né, que estão passando por essa formação com esse olhar, que eu digo sempre que é um olhar humano no outro humano, eles irão, de fato, exercitar e a gente vai, então, construindo aí uma proposta para um mundo mais justo, mais fraterno e mais irmão. Gratidão aí pelas suas contribuições iniciais, Eduardo. E vamos chamar aqui o Mário Barros Filho para que possa, então, trazer também alguns pontos que ele julga que sejam importantes nesse contexto da educação, da saúde, nesse cenário de pandemia. Por favor, Mário. Muito obrigado. Cumprimento a todas e a todos os envolvidos. Parabenizo a FBH e a Medical Fair por essa oportunidade dessa conversa aqui. E eu digo que falar depois do Troster é uma missão difícil, se não impossível, porque o Troster, mais do que meu mentor, é meu parceiro aqui nesta caminhada. Ao contrário dele, eu não sou médico, eu sou advogado e eu causo um grande impacto aos nossos alunos quando eles entram na faculdade de medicina e de pronto já vão ter aula com um professor de direito, com um advogado, eles não sabem o que aconteceu, o que saiu errado, por que eu estou lá. E até, Antônio, era interessante porque presencialmente, no corre-corre do dia a dia, né? Eu já ia tudo paramentado para dar aula, né? Como eu não uso jaleco, mas paletó e gravata, era um dos poucos de paletó e gravata naquele ambiente. Com o passar do tempo, isso foi mudando. Hoje em dia é um privilégio a gente entrar e sair da sala de aula com muita facilidade. Então, além de professor do eixo de humanidades que o Troster já mencionou, eu também coordeno uma pós-graduação em bioética no Einstein e participo, na companhia também do Troster e de outros colegas, do Centro de Bioética e do Comitê de Bioética do hospital também. O que eu complementaria da fala do Troster, da nossa experiência de FICSAI, né, da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein? É uma faculdade jovem, com muito gás, muita energia, com uma missão de construir o bem, né, e de formar profissionais em saúde, porque ela é uma faculdade de medicina, mas também é uma faculdade que dialoga com a enfermagem. Nós temos um curso de enfermagem de muitos anos, de muita importância, e em breve outras áreas em saúde também serão agregadas ao nosso cotidiano, né?
E nessa jovem faculdade, a gente tem um olhar voltado para a construção do conhecimento. A função do Troster, eu, Cláudio, estarmos lá, não é exclusivamente de informar, né? Eu que venho de uma área do conhecimento onde, para você ter uma sala de aula, é tudo muito simples, né? Eu brinco, o professor do direito, ele é formado na metodologia GLS, né? Giz, lousa e saliva, acabou. Não usa PowerPoint, não usava transparência, não usava absolutamente nada. E era um professor que você colocava numa sala de aula hoje e depois colocava ele na máquina do tempo e levava ele para alguns séculos atrás e daria a mesma aula, porque a sala de aula dele era exatamente idêntica. E aquela, e eu brinco sempre que eu sou do tempo do audiovisual, né? Então, áudio você me escuta, visual você me olha e pronto, a aula está acontecendo, né? Então, vamos trabalhar aí o audiovisual, usar as ferramentas e as tecnologias que a gente possui. Exato. E esse professor do audiovisual era um professor que tinha acesso a informações, muitas vezes, que os alunos não tinham, seja por uma questão de comunicação de linguagem, seja por acesso de viajar para outros países a estudo, né? Então, era muito comum ali no direito, falando, né, o professor que traz uma nova teoria da Alemanha, porque ele falava alemão, e aqui ele tropicalizava ela aqui e passava para os nossos alunos. Entretanto, hoje isso se desfez, né? O professor ele tem que se reinventar o seu papel, porque hoje o professor fala alguma coisa, o aluno que está conectado, está na internet, já verifica, já vê o que é o mais atualizado, já checa, né, já traz, já tem um acesso. Consequentemente, dentro desse contexto, e aí pensando nessa mudança, nessa transformação que se propõe à nossa faculdade, o professor passou a ser um facilitador, passou a ser aquele que caminha junto com o aluno na construção do conhecimento. E caminha no conhecimento soft skill and hard skill, né? Caminha para mostrar como se deve dar a relação aluno-aluno, aluno-professor, como deve se dar a relação futuro profissional e a parte vulnerável na relação de um paciente, né, de um cliente, efetivamente. E, consequentemente, isso aumenta a complexidade do nosso trabalho e aumenta a complexidade das nossas relações, né? O Troster já adiantou, a nossa faculdade é uma faculdade onde investe muito no trabalho coletivo, né? As nossas turmas são divididas semestralmente em 9 grupos que... E eu brinco, né, com eles. Quando vocês aprendem a se dar bem, quando está tudo muito bom, a gente vai lá e mistura vocês novamente, e aí alguns ficam felizes, outros ficam muito chateados. E tudo isso acontecendo de uma maneira muito satisfatória, Antônio, até que a gente se deu conta que o futuro era algo aberto e veio a pandemia. Ninguém estava preparado para isso, né? Ninguém sabia quanto tempo isso ia durar, quanto tempo isso vai durar, o que vinha pela frente. Exato, e até mesmo a gente brinca em planejamento estratégico, né? O que é impossível de acontecer, e se acontecer, muda tudo. Ninguém deixou essa previsão que teria, todo mundo dizer, talvez um dia tenha algo, mas essa previsão aí, nem quem é tarólogo, numerólogo, pai de santo, aquele que lê a borra do café, enfim, né? Nem as mais tradicionais profecias disseram que seria assim, né? Então a gente, enquanto humanidade, percebe que algo não estava acontecendo a contento, né? Mas a pandemia, ela, de fato, ali ela bagunçou ou reorganizou todo o contexto da vida de cada um de nós. E essa reorganização se deu nessa relação complexa que eu mencionei, que é dessa relação de ensino, de aprendizagem, né? E, felizmente, a gente, na nossa experiência,
O sucesso ele era incerto, mas ele hoje pode ser dito que aconteceu com muita satisfação, né? Como o Troster falou, foi quase que virar uma chave para entrar para uma sala de aula virtual onde a gente não sabia o que era um breakout, como que funcionava o microfone aberto, fechado, né? Todo mundo ao mesmo tempo, né? O pedir silêncio de um professor na sala de aula é diferente de o pedir de um silêncio numa sala do Zoom ou de qualquer outra plataforma, e algo que a gente foi se reinventando. O que ficou disso tudo e o que a gente espera que ficará? A possibilidade de mais um canal de um encontro quase que instantâneo, né? A gente consegue estar com os nossos alunos, com os nossos orientandos, com os nossos grupos, de uma maneira muito rápida, sem grandes deslocamentos. Eu digo que eu tive o privilégio de organizar, junto com a professora Bia, coordenadora do curso de pós-graduação, um curso, uma especialização em bioética internacional, que certamente não seria economicamente viável em qualquer outro cenário. Foi uma satisfação imensa ter professores de Boston, professores da Universidade do Porto, professores de Lisboa, professores da Espanha e professores de outros estados do Brasil com muita tranquilidade, que é algo que não seria possível e não era possível, ou é muito custoso na modelagem anterior que nós tínhamos, né? E como a gente resistiu a isso e resiste ainda, né? Com certeza vocês tiveram uma ampliação de participantes, de estudantes, ou isso teve limitação? Nós tivemos, sim. Isso é bem interessante, esse comentário seu, porque muita gente buscou efetivamente, só colocar o computador aqui, perdão, buscou efetivamente aproveitar o momento que vivia, aproveitar esse acesso para se qualificar, tá? E aí, o que é um fator que foi muito falado? Mas e aí, o que é ter uma turma virtual, 100% virtual, né? E nessa pós-graduação, que a gente está caminhando para o final dessa turma, a gente não se encontrou nenhuma vez. E isso, infelizmente, teve impactos negativos, né? Porque a sala de aula se estendeu, ganhou uma dimensão maior também em redes sociais, né? Em grupos de WhatsApp, mas o afeto, aquela conversa de café, aquele toque em relação a colocações ou a falas paralelas, é algo que ainda a realidade virtual que a gente vivencia não nos possibilita realizar, descrever, tá certo? Certo, até porque o conhecimento frio, a gente pode abrir um livro, não que o livro seja frio, né? Mas, ao mesmo tempo, buscar aí a interação é uma forma que é o grande desafio do momento, né? E Mário, você percebe que esse modelo ele veio para ficar, né? De fazer o uso da tecnologia, mas como trabalhar esse modelo e trazendo essa proximidade com os estudantes? Você pensa que ele deva ser um modelo híbrido daqui para frente? Eu entendo, Antônio, que a sua colocação é perfeita. Hoje, com essa possibilidade, nós temos que valorizar e muitos encontros presenciais. Eles são imprescindíveis, mas muitas vezes eles podem ser periódicos e para temas ou propósitos mais específicos, efetivamente, né? Esse modelo híbrido viabiliza, como eu falei, esse encontro de pessoas tão distantes. Os nossos alunos, também de graduação, tiveram o privilégio de ter palestras com pessoas de fora,
Mas, ao mesmo tempo, a gente poderia pensar determinadas atividades avaliativas, apresentações presenciais, né, encontros específicos, porque a construção desse relacionamento que o Troster muito mencionou aqui para vocês é muito relevante, tá? Um outro fator que eu destaco como muito significativo da nossa experiência é essa relação que nós temos como líder de semestre. O Troster já mencionou aqui, tanto ele quanto eu somos líderes de semestre, que temos o papel de acompanhar como está a construção desse conhecimento desse aluno, não a questão material, mas estrutural. Como que está a sua rotina de estudos, como que está a sua dinâmica, como que está seu sono, o que mais você tem feito, o que te aflige, como está a sua relação com o seu grupo fixo, como que é a conversa de vocês, como você avalia o seu colega, né? E foi muito interessante, porque se a gente já tinha uma proximidade física com os nossos alunos, né? Encontros periódicos presenciais, a partir do momento que a gente teve esse ambiente virtual, isso se potencializou. O aluno sabia, no meu caso, né, que eu tinha as segundas-feiras pela manhã para ele encontrar um minutinho para falar comigo. Às vezes ele ia caminhar e falava: Mário, você pode conversar comigo segunda de manhã, tal horas que eu vou caminhar? Tá certo, vou conversar com você, né? E assim, às vezes reiterando, repetindo em outros momentos esse acolhimento, né? Tentando entender o que era essa experiência, o que esses alunos vivenciavam, alunos esses com formações muito diferentes, né, de culturas e origens diferentes, efetivamente. Então, eu tenho alunos que moram com seus pais aqui na cidade de São Paulo, né, mas eu tenho alunos que vieram de outros estados, que se sentem muito sozinhos e moram sozinhos também, em lugares distantes da faculdade. A faculdade era um ponto de referência, de encontro, não vivenciou a experiência da cidade de São Paulo. Imagina o que é para essa pessoa estar ali num quarto, né, longe de tudo e longe de todos, e passar meses ali dentro, confinado, né? Então foi muito importante a gente escutar, a gente acolher, na medida do possível, cada um desses como uma maneira, como eu falei já no começo da minha fala, de reforçar o processo de aprendizagem, tá, Antônio? E nessa escuta ativa aí, essa escuta também compassiva, né? Porque não só escutou, mas também vivenciou, isso permitiu com que esses alunos permanecessem ou aconteceu muita evasão e Antônio, desistência, obviamente, olha, né? felizmente, eu diria para você, e é uma satisfação como educador dizer que contribuímos, sim, singularmente com pessoas que estavam desnorteadas a se encontrarem, a se redescobrirem o valor delas como pessoas, né? Então, foi muito gratificante receber carinhos dos nossos alunos. Professor, você foi muito importante porque você me escutou, você entendeu o que eu vivia, e me mostrou um outro lado que eu mesmo não tinha capacidade de olhar. Eu já recebi algumas vezes esse tipo de informação, né? Então, eu diria para você que isso foi uma maneira de mostrar para eles que o desafio que se tinha num curso, como o Troster falou, muito duro, muito cruel, né? A vida de um profissional em saúde é uma vida que exige muita energia, mental, espiritual, física desse profissional, né? De quem está envolvido nesse sistema. E a gente foi, ao longo do tempo, aprendendo e tendo que eliminar esse aprendizado, que é a distância. A gente aprendeu a ser distante da realidade do paciente, dos seus familiares,
nas unidades de saúde. Então, eu sou de um tempo, enquanto administrador, que eu via, olha, não se envolva com a história, porque se você se envolver com todas essas histórias, você não trabalha, você não progride. Então, escuto relato dentro de casa mesmo, né? De pessoas que desistiram da área porque elas se sensibilizaram com uma criança que tinha problema nos ossos, aqueles ossos de vidro, e que a criança estava cada vez mais definhando, morrendo, a pessoa cuidava, mas só que quando voltava, desabava e não tinha um amparo ali, dizer para aquele profissional de que, assim, olha, precisa trabalhar essas questões como um todo. Então, como que essa percepção tem mudado e para melhor, né? Pois é, exatamente isso. E se a gente, desde a partida, trabalha isso com esses alunos, né? Esse preparo, essa paz que eles precisam encontrar interna, se torna um caminho com alguma luz aí pela frente. Então, o Troster mencionou aqui as nossas experiências com os nossos alunos no internato, né, de conversa, e experiência que, assim, foram encontros onde a gente praticamente não falou nada, a gente só escutou, né, só viu algum deles, a boa parte deles chorar, e choramos juntos em determinados momentos, né, e até uma grande preocupação que a gente tem, porque a medicina não é só isso que eles estão vivendo, né, a medicina não é a pandemia, né, não é a sequência de óbitos, né, ou de falecimentos, como se vivencia hoje em dia nesse momento histórico que a gente tem. Então, acho que fica um legado muito forte sobre essa necessidade de construção de vínculos e a participação dos educadores, não só como fornecedores de informação, mas sim de instrutores, né, de construtores do conhecimento humano e tecnológico dentro desses jovens aí futuros profissionais. Agora, só para fechar minha fala e depois passar a palavra para a Terezinha, eu diria que também a pandemia mostrou que nem tudo é flor nesse barco que a gente se prendeu nessa tempestade, né? Estamos todos no mesmo barco, mas, infelizmente, nem todos na mesma classe, vamos assim dizer, do barco. Não é a mesma característica nessa embarcação, tá certo? Porque a gente vivenciou também, Antônio, cenários onde encontrávamos determinados alunos com problemas de conexão, com problemas de equipamentos tecnológicos insuficientes, né? Que não permitia, a câmera não abre, ou se abre cai, o meu áudio é ruim, o microfone não é claro. É um privilégio isso que nós temos aqui, que nem todas as instituições conseguiram ter, ou mesmo dentro de instituições que tem, muita gente não tem. É muito drástico, e eu tenho falado muito de um princípio bioético, o princípio da solidariedade. É muito drástico a gente não conseguir entender que a gente só vai sair da pandemia, a gente só vai superar isso juntos. Não adianta eu me proteger e os meus, né? E aí isso a gente pode reverberar isso daqui e metabolizar na questão da vacinação, na questão da segurança física, né? Do isolamento. Não adianta só eu me isolar, se os demais não se isolam, né? Eu dependo de uma coletividade. Qual que é meu papel dentro dessa coletividade? Porque, na verdade, dentro dessa questão que eu voltando das desigualdades que eu falei do acesso, como que a gente vai falar sobre ter um computador quando muitas famílias no nosso país, e saíram números aí, tem um único dispositivo para a educação de crianças a adultos, de uma família de 5 pessoas, ou não tem acesso à qualidade de banda, de internet, porque cai, porque ele tem que usar do vizinho, tem que usar da padaria. O número de relatos que a gente viu
de história desse tipo. Menino que ia até a porta da farmácia e pedia o Wi-Fi para assistir a aula. Né? Como falar em fique em casa quando a gente tem pessoas em situação de rua? Lave suas mãos quando a gente não tem saneamento básico. Então, a complexidade do nosso país e da nossa realidade é muito multifatorial e muito maior do que aparenta ser. E esse tema também foi necessário um olhar das instituições de ensino. O que fazer com esse aluno? Como assegurar isso? Como garantir que ele possa ter essa continuidade, esse acolhimento, essa experiência positiva que eu mencionei para vocês, e que não se torne a pandemia, no caso dele, mais um fator, mais um momento de discriminação e de manifestação de desigualdades. Porque aí poderia ser um ponto, Antônio, que levaria exatamente o que você falou, à evasão, ao desinteresse, à desistência, para não falar de situações até muito mais tristes que a gente, do meio acadêmico, tem conhecimento, não só no Brasil, mas no mundo. Tá certo? Então, acho que é um pouquinho daí do que eu tinha para contribuir. Sim, e essa construção do conhecimento nos agrada bastante, né? Porque a gente deixou de ser o dono do saber, né? Para poder ter os saberes dos demais e os sabores e os aromas daquilo que os outros têm a nos presentear com o conhecimento. O conhecimento é troca, o conhecimento ele se constrói de fato. E essa prática que vocês desenvolveram realmente de olhar para esse estudante e permitir o acesso, né? E não a cobrança. Por que você não entra? Porque você não tem... A gente precisa ter essa discussão. A gente está, cada um de nós na sua auto-bolha, como eu chamo, né? E achando que o mundo real é aquilo que você tem dentro da sua bolha. Né? Então, aquilo ali acaba a gente virou especialista em criticar e não ser contributivo e não realizar. Né? A gente não contribui, a gente não realiza e a gente fica só apontando e vivendo no si, no talvez. Então, eu também tenho essa visão de que assim as unidades de ensino, né, precisam ter o olhar ampliado para esse estudante e o contexto em que ele está inserido, né? Porque muitas vezes o acesso à internet, ao equipamento, porque isso não é para todos, inclusive a alimentação. Nós sabemos que o ambiente de ensino, muitas vezes, é onde esse estudante faz as suas refeições e, com a pandemia, não tem. Então, isso cada vez mais crítico. Mário, muito obrigado aí pela sua contribuição. Desejo muito que dentro da bioética seja trilhado e que você continue assustando muito no ambiente de ensino da ciência, né, da medicina ou da enfermagem, não importa, para que a gente tenha também a bioética, tenha lá com a humanidade e a gestão sendo exercitada, mas uma gestão compassiva e mantendo esse olhar realmente humano no outro humano. Gratidão. E nesse contexto a gente chama a professora Terezinha Covas Lisboa para que ela possa também nos dizer, né, nesse cenário da pandemia, como que ela tem desenvolvido, né, o ensino nesse ambiente na área de saúde. Professora Terezinha, por gentileza, esteja conosco aqui na sala e a palavra é toda sua. Muito obrigada, Antônio. Quero cumprimentar tanto o Antônio como o Trosser por essa aula e por esse cenário que foi descortinado para nós. Realmente é um momento de muita reflexão, porque nós estivemos passando por momentos difíceis e continuamos, mas no começo da pandemia foi uma situação muito triste, porque nós tínhamos que nos alinhar a essa crise sanitária de uma forma que não interrompesse processos. No caso do ensino, eu até quero me reportar não só ao ensino superior,
mas ao ensino fundamental, o médio, sofreu as mesmas consequências da pandemia no que tange às questões de tecnologia. Como foi colocado pelo Antônio, muitas famílias não têm acesso a tecnologia. E, com isso, nós percebemos um distanciamento muito grande, o distanciamento social, que ficou evidenciado durante a pandemia. 3 momentos nós percebemos. O primeiro foi da aula gravada e colocada para o aluno, sem que ele tivesse uma retaguarda da universidade ou da escola. Depois nós tivemos o ensino com as aulas remotas, onde a transmissão em tempo real favoreceu algumas instituições, alguns alunos de instituições que podem, inclusive, implantar esse modelo. E depois nós tivemos o híbrido, que é o que a Secretaria da Educação e o Ministério têm tentado conscientizar a população em relação a isso, a volta às aulas. Nós estamos aí com uma resolução do Ministério da Educação para que haja esse retorno, onde nós não temos um número grande de vacinados ainda para enfrentar esse modelo, mas percebemos que, em alguns momentos, o aluno procurou se conscientizar de que, se ele abandonasse a escola, futuramente ele teria problemas. Nós estamos vendo aí apagão de mão de obra, justamente porque nós estamos sem profissionais, principalmente na área tecnológica. A área de saúde sofreu muito com isso, na logística, na segurança do trabalho, e isso tudo refletiu já por um histórico nacional, né, de que a tecnologia, o técnico, ele foi deixado um pouco de lado, e o graduado é que foi evidenciado. Lógico que nós teríamos que alinhar todas essas formações. Mas eu leciono na Unip, coordeno, dirijo a pós-graduação da Faculdade SEAD e sou professora convidada da Florida Christian University, na Flórida. Lá, nós estamos fazendo as bancas online. As bancas, as qualificações, mas nós tivemos um momento, Antônio, muito interessante e triste. Foi a formatura dos alunos, onde você não tem aquela participação da família, a participação dos alunos interagindo entre eles, somente você vendo as carinhas deles na tela e os professores orientadores animados porque chegaram ao final, mas faltou alguma coisa, que é o calor humano, como foi colocado inicialmente. Mas percebemos também que nesse modelo das aulas com transmissão em tempo real, e na pós-graduação nós temos isso na nossa faculdade, nós não sentimos o abandono, porque essa interação e a dinâmica que é dada durante a aula fideliza, compromete esse aluno. É diferente daquele aluno que recebe o pacote fechado e ele tem que ler, tem a apostila, e depois ele não consegue dialogar. Nós temos um curso de gestão e controle de infecção que tem um plantão aos sábados. Ali ficam professores à disposição dos alunos em relação às disciplinas, então, plantão de hotelaria hospitalar, por exemplo, plantão de segurança no trabalho. Então, o aluno ele não se sente abandonado, entre aspas. Ele sabe que, apesar de ele estar trabalhando de forma remota, ele tem a presença do seu professor. Então, nós fomos percebendo que vários protocolos foram fixados pelas instituições, à medida que ela foi sentindo a necessidade desse aluno. Por exemplo, um aluno que mora distante, como que eu posso melhorar as condições para que ele não perca essa sequência de aulas, né? Na graduação,
qual foi o grande fenômeno? O estágio. Tudo fechado, o aluno, inclusive, recebendo orientações de estágio online pelo seu orientador ou pelo grupo de professores, mas o aluno quer estar em loco, ele quer ver como é que se faz, principalmente na área de saúde. E tive contato com um funcionário de um hospital que foi meu aluno, e ele me disse assim: professora, eu trabalho na parte de distribuição de material, e eu trabalho na minha casa, eu quero ver o material, eu não quero ver a tela, eu quero estar dentro do hospital, eu não posso ir para dentro do hospital. Então, várias situações nós fomos sentindo ao longo do tempo. Essa questão do estágio, ela começa a ser repensada agora para os graduandos, uma vez que nós temos alunos de farmácia, de odonto, enfim, nós temos várias áreas que precisam estar em campo. E as empresas em si têm que se preparar para receber esse contingente muito grande que vai aparecer. No caso desse mundo virtual, né, nós vimos assim passagens interessantes. A própria defesa, né, do trabalho de conclusão de curso na graduação, o aluno se sentiu tão nervoso quanto, porque ele sabia que ele estava sendo gravado. Então, ele teve um certo temor diferente daquela apresentação pessoal, né? Eu sou avaliadora também de instituição de ensino superior e, nessas últimas semanas, tive a oportunidade de visitar duas faculdades de tecnologia, duas FATECs, e nós entrevistamos os alunos. Eles ficaram muito satisfeitos porque não se sentiram abandonados, mas, ao mesmo tempo, eles sentem falta do calor humano, daquela presença do professor, de mostrar o trabalho, de apresentar em conjunto. Mas uma das coisas que eles sentiram é que muitos estavam com problema de saúde mental. Primeiro, afastamento da família, porque mora aqui e a família mora no interior e não pôde viajar. Segundo, fora, trabalhando em casa, em seguida entrando em aula. Então, eles se sentiram confinados. Uma das coisas que uma das FATECs fez foi colocar 2 professores de psicologia à disposição desse alunado. Então, são medidas, Antônio, que eu acredito que nós, administradores, pensamos o seguinte: na gestão de crise. Nós vamos ter um momento de repensar todo esse cenário nas empresas, nas escolas, enfim, nas instituições em geral, para que nós possamos enfrentar, caso não aconteça, uma nova crise sanitária ou uma nova situação que tenha que chegar ao fechamento da empresa, ao fechamento da escola, ao abandono social, né, como foi colocado. E hoje nós estamos aí andando por São Paulo, nós vemos como essa questão do emprego possibilitou um abandono geral, que nós temos visto, né, de moradores de rua, as campanhas que são feitas, porque o calor humano do brasileiro é muito grande em relação a isso. Mas, principalmente na área de saúde, nós precisamos ter esse contato, porque é através do diálogo, dos trabalhos que são elaborados em grupo, que nós chegamos a resultados. Essa aula à distância, vamos assim dizer, ela já existia em alguns hospitais dos Estados Unidos e aqui no Brasil também, somente nos pacientes infantis, né, de câncer, que não perdiam o contato com a sua escola, né? Tem o seu acompanhamento no hospital, se ele tiver longa permanência, ele tem esse acompanhamento para não perder o vínculo e o conhecimento, principalmente. O que eu sinto falta é justamente da perda do conhecimento, do pós-pandemia, como foi colocado desde o começo. O que acontecerá? Mudanças, home office, o atendimento online para tudo, as compras online que foram muito evidenciadas, né? Eu até ouvi uma entrevista da iFood, onde eles estão pensando num realinhamento e numa
no treinamento desses entregadores, né, com uma lógica mais humanizada, dando uma retaguarda para eles. E assim nós estamos fazendo com o pessoal da hotelaria hospitalar, né, que, infelizmente, não puderam se afastar. Então, são pessoas que moram em regiões longínquas, tiveram que dar continuidade às suas tarefas. A própria pessoal da limpeza, da lavanderia, né, da nutrição, são pessoas que moram em zonas periféricas, em conduções lotadas e com medo, inclusive, de se infectar e levar isso para a casa deles, mas não perderam o sentido de união. Isso foi observado, esse sentido de união, e a retaguarda que eu sempre me preocupei com eles era justamente de que como conviver com a morte da maneira como eles estão convivendo, né? Isso até a questão do próprio cemitério, eu pensei muito naqueles trabalhadores. Mas, voltando aqui ao fato da educação, muitos da área de hotelaria estavam fazendo os seus cursos técnicos, inclusive, e foram obrigados a fazer online. Mas onde? Na minha casa não tem, meu celular não pega, né? Muitos abandonaram. E a gente tem que ter uma responsabilidade de resgatar essas pessoas para que elas possam dar continuidade ao seu conhecimento, ao seu crescimento profissional e social, né? Então, nesse caso, por exemplo, do ensino de transmissão em tempo real, eu sempre aprovei, porque é uma forma do próprio professor ele se valorizar até e dar um sentido maior à aula, né? Nós sentimos muito em relação ao tempo. Não é aquele tempo, por exemplo, de você ficar 8 horas com um aluno, às vezes, numa sala de aula de pós-graduação, fazendo uma série de simulações, visitas técnicas, que o pessoal de saúde sente falta disso, né? Sente muita falta. Então, eu percebo assim que, à medida que nós estamos avançando, nós estamos aprendendo e reaprendendo a lidar com o ser humano. Esse tete-a-tete que nós estamos tendo agora é olho no olho, não é verdade? O atendimento médico, está aí o nosso médico aí presente, que sabe como que nós fazemos uma consulta online, que é diferente, mas foi falado do cafezinho, do abraço, né? da fofoca, né? Tudo isso faz parte da socialização do indivíduo. E o aluno sente falta disso, né? O aluno, principalmente aquele que trabalha o dia inteiro na escola ou na faculdade, ele irá encontrar o grupo que tem os mesmos ideais e os mesmos sentimentos de crescimento, tá? Então, houve toda uma certa confusão em relação ao próprio Ministério da Educação. Ele estendeu até 31, a portaria que foi citada também pelo Transfer no começo, ela vai até 31/12. Lógico que as escolas já vão começar a voltar. Agora, como será essa volta? Com um distanciamento social, com um percentual de alunos de um dia e no outro dia outro. Quer dizer, você tem que ter um projeto de adaptação focado nesse conjunto, para que o professor possa se adaptar a esse modelo e o alunado e os alunos também. Eu sinto muito esse distanciamento. Por exemplo, nós temos escolas que as crianças vai um percentual num dia, outro dia vai o outro. O próprio professor ele precisa se preparar para que não se estresse em relação a isso. Então, esse modelo ainda é um pouco traumático para a minha cabeça, porque a gente precisa de uma sala com todo o conjunto de alunos, claro que com os protocolos sanitários sendo obedecidos, né? Mas a gente percebe que a adaptação ela vem aos poucos. Olha, nós tivemos o início da pandemia foi uma parafernália. Depois nós tivemos que fazer adequações.
Quando nós estamos praticamente quase que adaptados a esse modelo volta-se ao normal de repente, né? Então, você vê que são momentos são impactantes, são rápidos, não dá tempo de você se preparar. Então, como administradora, é um momento de nós fazermos um plano de ação diferenciado. Vamos ter que nos reestruturarmos, revermos processos, competências, habilidades, tudo isso vai ter que ser revisto. Não sei se você Inclusive, né, enxerga. Terezinha? Oi? Inclusive, adaptando horários, né? Com Porque certeza. a gente vem, ao longo do tempo, num modelo em que você permanece no único horário de entrada, vamos generalizar, né? Em que hoje a gente tem que repensar quais são os melhores momentos e horários para que determinada equipe esteja presente, né? Para que você possa continuar a sua capacitação, né? E aí também trazendo para esse ambiente, você trouxe muito bem para a gente de preocupação, né? Como resgatar aqueles que foram que saíram do ambiente formativo, né? Abandonaram seus cursos por quaisquer motivos, especialmente por não ter acesso à tecnologia, a equipamentos. E isso daí é um prejuízo gigantesco, mas que a gente não pode deixar também parado, né? Deixar também de pensar em soluções, como você bem colocou, né? Nesses ambientes de crise, nesses gabinetes de crise, nesses planos de ação que a gente precisa, enquanto administradores, ter isso ali constantemente revisitados, porque eles são fundamentais para que a gente possa dar passos, né, nesse ambiente complexo, que é o ambiente do negócio relacionado à área de saúde. Então, nessa situação como um todo, observando também os treinamentos, Terezinha, como que as unidades de ensino têm apoiado aí as unidades de saúde nessa construção? Olha, através dessa interatividade, somente o órgão público, ele está atendendo pelo Sistema Único de Saúde, ele tem uma satisfação a dar à sociedade. Ele não pode interromper, como não interrompeu em alguns municípios, que nós vimos. A preocupação, secretários que mal dormiam para dar toda essa assistência. Mas você citou uma coisa interessante, porque eu sou muito técnica, a minha área é da área de hospitalidade. Então, eu percebi assim, contratações emergenciais, sem tempo de treinamento. Eram contratações para adaptações. Foi no hospital de campanha, lembra? Foi todo aquele processo de correria. E esses treinamentos, muitas vezes, eram feitos por vídeos. Olha, o processo é esse, tem que fazer desse jeito. O que não é o correto. Não existia aquela... A gente sabe que hoje nós temos metodologias de treinamento, gamificação, nós temos jogos, né, que podem trazer a realidade para aquele trabalhador, para aquele colaborador. Porém, ele necessita estar numa sala de aula, né? Você vai, por exemplo, treinar uma camareira. Como fazer online? Uma governanta. Pode até ter ali o vídeo para ter a base, mas vai ser na prática que aquele lençol vai estar devidamente no lugar, como manusear, por onde começar a higienização, né? Isso tudo é na prática mesmo. O coletor de resíduo, como que você, num filminho, ele vai... Né, os riscos a que ele está exposto ali, o próprio colaborador que faz a coleta de roupa. Então, a gente... Sabe, a minha cabeça foi a mil nesse momento, porque eu acho que as emergências, elas não daria tempo de você contratar pessoas, claro, treinadas, mas em alguns momentos não. Era isso que você perguntou. E essa interação aí, realmente, né, das unidades de ensino
com as unidades de saúde, né? A gente precisa, quando eu chamo até unidade de ensino, não precisa nem ser a unidade formal de ensino, né? Mas como suportar isso, apoiar isso dentro do ambiente de saúde, porque lá também tem os seus ambientes de capacitação, de treinamento, Claro. e eu penso que essa interação, né, dessas duas, vamos dizer assim, trazendo para o ambiente macro, dessas duas políticas, da educação e da saúde, elas têm que caminhar juntas sempre. Sempre, alinhadas com, sabe, o ensino com o mercado, né? A gente sentiu isso, por exemplo, isso foi evidenciado pela imprensa, a segurança do trabalho, principalmente. Quantos funcionários foram afastados, né, por estarem acometidos da Covid? Quantos funcionários perderam suas vidas também? Precisava ter, eu acho que é o momento de que nós teremos que repensar uma série de cursos, por exemplo, curso técnico de enfermagem, né, de radiologia, preparando esses indivíduos para as emergências também. Inclusive tem localidade que o estágio do técnico em enfermagem foi suspenso. Ele concluiu a parte do conteúdo, né, da teoria, mas não exercitou, né? Então, assim, olha esse delay, olha esse atraso, olha o quanto, por segurança, óbvio, né? A gente entende todo esse contexto, mas são profissionais que estão deixando de entrar no mercado quando nós sabemos, embora agora o número de profissionais de saúde, até por conta dos protocolos, treinamentos e especialmente da vacinação, a contaminação tem sido menor, né? A gente tem recebido essas informações, né? Mas, por outro lado, ainda tem um contingente necessitando contratar e o mercado, devido até realmente a essa situação de não conseguir estagiar ou não conseguir ter tempo de formar o estudante, ele tem impactado, sim, no ambiente de saúde. Acredito até que, com isso, as diretrizes curriculares também poderão ser mudadas. No caso, né, por exemplo, da saúde mental, de incluir um módulo para que esse aluno seja preparado para uma crise como essa sanitária ou por qualquer outro tipo de situação de risco, acredito que nós tenhamos que fazer essa revisão para ver qual é o indivíduo que nós vamos colocar no mercado. Pode falar, Trosta. Vamos trazer aqui, aproveitando já, trazer aí o doutor Eduardo e o Mário para a tela, para a gente aproveitar esse contexto da partilha. Eduardo, por favor, eu achei falar. Importante que a Terezinha falou, né, que a educação, eu como pediatra vou falar isso, né, a gente sempre insiste para as mães e para os pais educarem os filhos para que eles tenham autoestima, porque a vida não é fácil, né, a gente tem uma cota de sofrimento que a gente não tem como fugir disso, e ao mesmo tempo desenvolver a resiliência, né, porque a gente tem um amor e é refém do amor e acaba protegendo os filhos para que eles não sofram muito, mas na realidade a sobreproteção acaba deixando eles muito frágeis, eles acabam tendo pouca... E a gente vê que alguns alunos se desestruturam com um pouco de frustrações, né? Então, a gente tem trabalhado na faculdade também, nessa avaliação formativa, isso que a Terezinha levantou. Eu achei um assunto extremamente importante, que é desenvolver essas habilidades com eles. A gente aprende isso a vida inteira, né? Como ter resiliência, como não fazer um drama de uma coisa que não é drama, né? Veja, se você lê a história da humanidade, a maior parte da humanidade viveu 90% da população passando fome, morrendo cedo, né? Você pegar, olha, em 1900 no Brasil, a expectativa de vida era 30 anos, a mortalidade infantil era elevadíssima. Eu peguei o final da mortalidade infantil alta no Brasil, né? E às vezes as pessoas fazem dramas de coisas pequenas, né? Porque tem divergência de ideologia, então vira um drama isso, né? Então eu acho que isso que a Terezinha falou, esse suporte para os alunos, para dar essas ferramentas para eles poderem...
É óbvio que a gente aprende isso com a vida, né? De uma forma mais fácil, mais difícil, mas a sabedoria de viver é exatamente isso, né? É uma pena que a juventude é dada para os jovens, né? O Bertrand Russell fala isso, eu acho que é uma grande verdade, né? A gente devia começar a desfrutar a juventude quando é velho, não quando é jovem, né? Seria bom. Então, eu acho que esse cuidado, independente da profissão, das pessoas, digamos, né? É muito importante. E eu lembro quando o Júlio fala Trosser, eu acho que a coisa mais importante da Faculdade de Medicina do Einstein é o processo de avaliação formativa. Não que eu fique envaidecido, mas valoriza mais o trabalho que a gente está fazendo, de ouvi-los. E a gente vai vendo durante os passados do semestre que eles vão adquirindo mais essas habilidades e aprendendo a não fazer um campo de batalha por nada, né? E, ao mesmo tempo... criar um ambiente mais humanizado, né, Trost? E mesmo da gente, ou seja, quando essa assimetria que existia antes entre o professor e o aluno não existe hoje. Alguns professores encaram isso com muito desrespeito. Essa juventude... Eu disse, não, é o contrário. É uma relação muito mais autêntica, mais franca, e a gente aproveita mais os alunos, né? Eu acho que quando você põe uma distância grande, né? E quanto maior a distância que você põe, é mais um mecanismo de proteção da ignorância do professor, não é? Porque hoje você vê, com acesso à informação, o aluno às vezes consegue muito mais informação do que a gente, né? Mas a ideia é de você trocar essa experiência, porque senão ele vai usar a informação no paciente errado, né? Então, acho que essa troca das várias gerações é muito rica, e essa falta de sistemas rígidos de relação é muito rica. Todo mundo aproveita, né? Eu acho que é muito bom. E hoje a gente tem que estar aberto realmente, porque nós aprendemos até na própria história do Brasil aquela questão romantizada, né, do cavalo, do imperador, e a gente sabe que a história real não foi bem aquela, né? Então, muitos educadores, eles, quando questionados, porque os estudantes de hoje eles têm esse acesso, né, acabam ali chocando muito com essa situação, aí não facilita aquilo que o Mário colocou muito bem, todos vocês, a construção do conhecimento, né? Que ele nasce de um ponto, ou esse ponto ele está eclodindo ali, mas ele pode ser transformado, ele tem que ser transformado, tem que ser retroalimentado e caminhando com todas as visões, né? Então, eu posso discordar 100% daquilo que o outro falou, mas eu não posso impedir que ele fale, porque se ele não se colocar, se ele não questionar, a gente falha como educador, né? Então, o educador que entra no ambiente e ele só falou e não veio nenhuma pergunta para ele, alguma coisa não fluiu. Então, são as perguntas, são os desafios, são esses desafios, esses questionamentos que nos fazem repensar. E aí eu tenho um questionamento aqui que eu gostaria de trazer a vocês, três, né? Como que perceberam, a gente fala muito de burnout no ambiente já profissional, e no ambiente de ensino na área de saúde, como esses estudantes foram impactados, a gente já conversou um pouco a respeito disso, mas temos ali já alguma análise, algum instrumento que demonstre que esse indicador, né, do adoecimento mental, ele foi muito mais impactado, e como trazer esses estudantes para um ambiente menos tóxico. Olha, eu orientei uma tese de mestrado, a gente ainda não conseguiu publicá-la, para estudar exatamente isso, o burnout nos alunos de medicina. E, curiosamente, eles entram no nível de burnout já alto. Os sujeitos fizeram 1, 2 ou 3 anos de cursinho, são alunos extremamente competitivos, né? Porque se não fosse, não teriam entrado numa faculdade que tem 10 mil candidatos para 100 vagas, né? 120 agora. Então, eles vêm assim já numa competição. Daí eu vou estudar junto com o Mário tira 10, eu tiro 7.
Aí eu fico frustrado, porque o Mário, eu estudei ao mesmo tempo que ele. Como é que ele... Eu falo assim, gente, às vezes ele é mais inteligente, ou teve mais sorte com as respostas, ou prestou mais atenção. Isso nenhum demérito para mim, que tirei 7. Então eu tenho que ver se com 7 eu passei, tá bom. Eu aprendi o conhecimento, tá ótimo. Mas eles ficam fazendo uma angústia com isso daí, porque já vem neles. Então, a gente vai tentando desconstruir esse modelo competitivo para um de cooperação. Diz, olha, a partir de agora, você tem que trabalhar em cooperação, você vai trabalhar numa UTI, você tem que se dar bem com a enfermeira, com a fisioterapeuta, com os pais, com o próprio paciente, né? Você vai trabalhar numa unidade básica de saúde, você tem que trabalhar com a equipe, uma medicina de saúde da família, né? São equipes de saúde. Então, esquece esse negócio de querer ser mais que os outros, né? Mas hoje, nessa palestra que eu comentei do Márcio Fábio, eu achei uma coisa interessante, né? E eu já tinha lido isso do Mário Vargas Llosa, que ele fala que a gente vive na sociedade da imagem. A imagem é mais importante do que a gente é. Então, as pessoas ficam se vendendo. Por exemplo, você tem uma reunião de família, se não tiver foto, não vale. Tem que colocar no Face, Instagram. Eu falei, pô, outro dia eu estava com uma sobrinha minha, uma reunião de família, e fizemos uma brincadeira da dança do Haka, que eles fazem lá na Nova Zelândia. Aí todo mundo queria filmar e colocar na internet. Eu falei, não, gente, é uma coisa... Nossa, não dá para a gente fazer uma reunião sem celular. Parece que você tem que tirar o celular das pessoas para... né? Então, eu acho que e o Márcio Fábio fala isso, que as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em vender imagens, em versões dela, do que elas como elas são. Quais são... Eu lembro uma época que eu fiz um programa de educação, que era para ver onde eu estava mal em pediatria. Aí falava, ia mal em nefro, daí eu ficava estudando nefro, ia mal em nutrição. Então, eu queria exatamente diagnosticar minhas falhas, não o que eu sabia, né? Não é que eu queria impressionar alguém, eu queria saber onde que eu tinha que estudar mais, né? E acho que esse olhar para dentro nos ajuda a olhar para o outro, né? E não essa mania de ficar. Então, acho que pouco desse burnout é exatamente isso. O cara está competindo com todo mundo, com a sombra dele, né? Então, acho que se ele pegar mais leve... porque você pega, por exemplo, informação hoje. É uma coisa absurda a quantidade de informação que tem. Então, o que você tem que ensinar para o médico é como usar o conhecimento. Não é ter toda a informação do mundo, né? Mas você fica o tempo inteiro recebendo WhatsApp, mensagem aqui, mensagem ali, né? E eu lembro um dia que nós ficamos sem internet, falei, como é que nós vamos fazer agora? Eu falei, olha, eu vivi mais de 40 anos sem internet, acordava de manhã, tomava café. Minha vida não era uma desgraça porque não tinha internet. Lógico que a internet ajudou muito a gente a trabalhar, aumentou a nossa produtividade, mas aumentou também a ansiedade, porque está um ritmo alucinante hoje. A tolerância ao outro é menor hoje, né? Se a pessoa começa a falar... Eu vejo para quando você começa a conversar com alguém, o cara interrompe, não consegue esperar você construir, não digo nem um parágrafo, uma frase, né? A gente tem assumido aí a gente precisa assumir que não saber tudo é uma realidade, porque ninguém sabe tudo, né? Então, quando a gente precisa, de fato, fazer essa partilha, porque vai estar no outra solução, né? E uma coisa muito certa para todos nós, né? Nós não somos eternos. Né? Todos aqui passarão, né? Então a gente precisa ter essa compreensão mesmo, né, desse cenário. Eu complemento, Oi, não, Terezinha, por favor. dá licença, com a responsabilidade da própria instituição de ensino superior, porque ela acompanha o desenvolvimento desse aluno. Ela tem que saber quem ela está colocando no mercado. Não é somente a passagem do conhecimento para ele, mas quem é esse indivíduo? Quais são as suas deficiências? Lógico que quando a gente tem uma instituição de ensino superior, você tem uma série de profissionais disponíveis para dar uma retaguarda durante uma dificuldade. Você tem o profissional de Libras, você tem o psicólogo, e o professor, ele em sala de aula, ele detecta aquele aluno que está com dificuldade emocional, às vezes são problemas familiares, ou é a perda de emprego,
ou é a falta de adaptação ao modelo da instituição. Então, isso tudo é observado por quem está em sala de aula. Vou te dar até um exemplo. Muitas vezes você faz um trabalho em grupo e tem um que quer fazer sozinho. Por quê? Né? A gente que estudou também passou por isso, né? Por quê? Então, vamos agregar esse indivíduo ao grupo, verificar por que esse afastamento. Lá dentro do hospital, nós também sabemos que tem pessoas que gostam de trabalhar em ambientes mais isolados, né? Porque já tem um histórico que antecipou todo aquele resultado ali dentro da instituição. Então, a instituição de ensino superior, eu repito, ela é corresponsável para esse indivíduo que ela está colocando no mercado. Né? Exato. Perfeito, Terezinha. Essa reflexão é de suma importância. E aí eu quero engrenar nisso e levar ali para o Mário, como trazer essa bioética que hoje tem sido exercitada no ambiente de ensino, para que ela seja, de fato, colocada em prática no ambiente de saúde, nos hospitais e nas unidades de saúde, visto que não só a pandemia, antes dela, mas principalmente a pandemia, trouxe, ao meu ver, um grande ensinamento que não podemos trabalhar sozinhos, não trabalhamos sozinhos, não somos absolutos. Então, assim, e o repensar realmente ali, né, em que momento, qual equipe lida com aquele movimento para te apoiar e suportar. E aí, Mário, o que você nos traz aí de iluminação referente à bioética e se de fato ela está em curso e sendo executada e ao mesmo tempo, né? O que fazer? Antônio, excelente colocação sua e pergunta, porque nos possibilita dividir um pouco aqui com todo mundo o que nós entendemos aqui por bioética, né? A bioética, ela não é a bala de prata e a solução, a resposta do que é o certo ou do que não é o certo a ser feito. Ela não trabalha com isso. A bioética, ela trabalha com o diálogo. E o diálogo inter e multidisciplinar cada vez mais necessário para tratar das questões complexas. É muito importante a gente conhecer as ferramentas bioéticas que já são consideradas clássicas, apesar da bioética, na sua faceta contemporânea, ainda ser muito jovem, né? Aqui no Brasil, é uma honra conviver e trabalhar com os pais da nossa bioética, né? Infelizmente, alguns nos deixando ainda muito jovens, né? Aqui a Terezinha já deve ter lembrado do nosso querido Léo Pessini, né? Mas é isso mesmo. E, infelizmente, perdemos muito pouco tempo o outro par aqui do Brasil. Nos Estados Unidos, a gente tem uma dupla muito importante, né? Dos principialistas, que é o Béchamp e Childress. Para mim, eu, pessoalmente, sempre tive uma dupla muito significativa na minha formação, na minha leitura, que é o Christian e o Léo. E os dois hoje estão aí em algum outro espaço, discutindo, debatendo e falando acidamente do que a gente está vivendo. Então, é muito isso. A bioética, ela pressupõe o diálogo. E como fazer isso à beira do leito? Próximo, efetivamente, da onde se acontece as situações e os cenários, né? Essa bioética dos nossos livros, ela é muito importante porque a gente tem o nosso momento de reflexão, mas a gente tem que buscar na praticidade dos problemas, né? As figuras dos comitês de bioética, tão importantes, tão batalhadas aí no nosso dia a dia para implementar nas instituições de saúde e que ganharam um protagonismo. E aí eu posso falar da nossa instituição. Nunca fomos tão acionados quanto agora. Nossas reuniões não foram tão plurais quanto são hoje, com força dessa ferramenta aqui tecnológica, né? A gente tinha um encontro mensal, regular, sempre no horário de almoço, que era uma delícia, era o momento de encontrar amigos, mas muita gente não tinha tempo, disponibilidade de ir até o hospital, né? No meu caso, eu e o Trost, a gente saía correndo
meio-dia e 20 da Morato, né? A nossa faculdade ficava na Francisco Morato, e ia até o hospital para começar uma reunião meio-dia e meia. Era difícil, tá? Mas eu entendo que é isso. Tenho que lembrar sempre que esse espaço de conversa, de ajuda em tomada de decisão, né? Precisa ser cada vez mais plural, diferente, né? Com vozes, com falas diversas e leituras de perspectivas que sejam complementares, tá certo? E aqui eu faço muito uma homenagem ao professor Diego Gracia também, da Espanha, né? Que o Troster tão bem representa aqui as suas ideias de um método deliberativo, né? Como que a gente implementa isso na nossa vida, de que a gente precisa entender todas as possibilidades, a gente precisa entender o que as pessoas envolvidas estão sentindo, né? Para ajudar na tomada de decisão daquilo que seja algo que possa vir a ser repetido, algo que seja lícito e algo que seja o melhor a ser feito dentro daquilo que se tem, tá certo? Então, esse é um convite que eu faço a todas e todos que participem dos comitês de bioética, contribuam, porque o cuidado dentro de uma instituição, ele não passa exclusivamente nas mãos dos profissionais de enfermagem, dos profissionais de medicina ou dos técnicos, efetivamente, mas de todos os envolvidos, desde o segurança que recebe um paciente que chega num táxi e o encaminha, àquela pessoa, aquela moça da limpeza, da desinfecção, que entra e fala um boa tarde para quem está ali, para o paciente, para um acompanhante, pergunta se pode fazer o trabalho dela, né? Eu tive uma experiência de estar na UTI recentemente, acompanhando uma pessoa querida, e aí eu lembro muito desse momento, né, que acontecia com uma recorrência muito comum, né? Ela entrar, dá licença, posso fazer a desinfecção? Olha que beleza, né? Olha que fantástico. O cuidado ele não passa exclusivamente naquela dimensão inicial, mas nessa dimensão muito maior, que vocês, mais do que eu, sabem como é difícil e importante concluir e construir isso daí ao longo dos anos. Perfeito. Nós já estamos chegando aqui ao final do nosso encontro, né? E todas essas 3 brilhantes exposições nos remetem ao repensar, né? Então, essa vivência ocorrida aí do ensino na pandemia, na área de saúde, ele faz com que a gente repense as nossas atitudes e repense aquilo que serão colocados de fato em prática no ambiente de ensino e que vai refletir nesses profissionais que chegarão brevemente ao mercado ou até mesmo daqueles que já estão trabalhando e estão ali na sua busca da especialização ali nesse contexto. Então, para a gente ir nessa breve até logo, despedida nesse calor, eu queria que cada um deixasse uma palavra de perspectiva para o futuro e que em 1 minuto concluísse essa orientação para cada um de nós no ambiente de ensino e no ambiente de saúde, com uma palavra e uma reflexão. Eduardo, por favor, depois Mário e Terezinha. Pode ser uma frase? Pode ser uma frase, contribua, por gentileza. Não, é que eu acho que a índole do ser humano, ela não muda, né? Se você olhar historicamente, né, sempre teve pessoas que fazem coisas boas, coisas ruins, né? Agora, com essa pandemia, a gente observou gente com muita solidariedade, né? Que é uma das aulas que o Mário dá, e, ao mesmo tempo, gente que foi corrupta e roubou dinheiro ou foi alienado, né? Talvez personalidades com transtorno antissocial, né?
sem entrar no mérito político, mas no mérito do desrespeito ao ser humano, né? Então, eu acho que o ser humano não vai mudar. Eu acho que já tivemos a última pandemia em 2017, em 1917, logo depois já foi o preparo para a Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto e com os crimes humanitários que vieram dessa época, né? Então, eu acho que essa preocupação com o outro tem que ser uma coisa constante da sociedade, né? E não ter pessoas de classes sociais que têm um maior ou menor valor. É tudo uma questão de circunstância. Eu não vejo nenhum mérito de eu ter sido um bom aluno, ter feito uma boa faculdade de medicina e ter... Eu fui privilegiado desde o que eu acertei na loteria biológica e na loteria social. A minha família era classe média, tivemos dificuldades, né? Meus pais foram imigrantes, mas eu sempre tive carinho, amor e um preparo para enfrentar a vida. Eu fui um privilegiado. Se eu não tivesse nascido assim, eu seria uma pessoa com outra forma. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é no julgamento do outro, né? Porque a gente tem essa tendência de pular para as conclusões e já põe um adjetivo no outro e já recrimina. Então, agora, dado esse contexto, qual seria a minha mensagem? Quando um paciente falar com você, escute a biografia dele. Não se restrinja lá do biológico, que é o que a gente faz, né? Falou, o paciente ficou dispersando, eu quero saber por que está com febre, por que tem tosse, ou por que está com dor, né? E, na realidade, o paciente quer te contar a história dele, né? Eu falo, olha, aconteceu isso, meu pai é tal coisa, né? E quando você ouve a biografia, e não só a biologia, você trata ele como uma pessoa, e não como um objeto, né? Então, a minha mensagem seria essa. E a outra complementar a essa, né, dado que o Mário citou o Diego Graça, que ele fala que as soluções no mundo real, elas são razoáveis, elas não são racionais. Não dá para você ter certeza absoluta que aquilo é uma verdade. E a gente tem essa pretensão. Então, veja para cada caso qual que é a melhor solução para aquele problema, né? E o nosso inimigo sempre é o sofrimento. Independente do momento de vida, o profissional da saúde é uma pessoa que trabalha contra o sofrimento. Porque a gente, no começo, tem um pouco de espírito narciso ou de onipotência que acha que vai curar os pacientes. Alguns a gente cura, mas a maioria a gente cuida. Então, cuida no sentido de diminuir o sofrimento. Bom, aliás, foi mais que uma frase, foi um parágrafo. Queria me desculpar que eu estava morrendo de fome e comi 2 esfirras. Que eu não sou... Muito bem, fez muito bem. É humano, a gente precisa compreender isso, né? Isso em outros tempos a gente acharia um absurdo. Olha, ele comeu, mas comer é humano, como um amigo meu diz, e descomer também é humano. Então, assim, tem toda uma filosofia dentro que eu visitei um dia um mosteiro zen budista que eles, de todas as questões, né, aquilo que é necessidade humana, ela tem pressa. Então, a fome, ela tem pressa, de fato, e precisa ser exercitada. E aí trouxe também essa situação da biografia. Por isso que eu estou muito, muito, muito satisfeito com o tal do prontuário afetivo, né? Ele nunca foi tão verdadeiro, tão importante nesse ambiente de aprendizagem. É você trabalhar olhando ali não mais aquela patologia ou aquele número, a biologia, e sim, como você bem colocou, Eduardo, a biografia. E a biografia diz lá, né, que aquele paciente não gosta de determinado ritmo, ou ele é um pouco, ou totalmente diferente de cada um de nós, porque ele é ele, né? Gratidão aí pela o seu parágrafo contributivo. Mário, por gentileza. Agradeço também a oportunidade de escuta aqui. Espero encontrá-los novamente em breve. E eu também, em vez de falar só uma palavra, a palavra que sempre me pautou isso tudo que a gente está vivendo sempre foi solidariedade, mas eu acho que a solidariedade ela tem que ser acompanhada efetivamente com uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia, que é qual que é o meu papel nessa história toda? O que eu tenho que fazer para
para manifestar e concretizar o bem que eu acredito efetivamente, né? E hoje mais cedo eu recebi uma frase, o Troça deve ter recebido, que é de um amigo nosso, um padre que mora no Suriname, do Ricardo, que ele falava, ele na verdade me mandava uma imagem de uma leitura dele, que o colapso da educação é o colapso da nação. Então, pessoal, é por isso que é tão importante a gente tanto lutar pela educação nesse país. Eu fico muito emocionado quando eu escuto a Terezinha falar da importância da gente ressignificar instituições como a CAPES, né, como a busca da qualidade, olhar esses cursos, né, saber que você tá aí batalhando por isso, né, Terezinha? Ao mesmo tempo da gente valorizar o curso técnico, algo que socialmente a nossa cultura ainda não foi capaz de fazer por N fatores, que só isso daria um novo encontro nosso. Então, a educação é uma luta constante, e se a gente perder essa luta, aí a coisa é muito mais grave, tá bom? Com certeza, Mário. Obrigado aí pela sua brilhante contribuição também nesse cenário de debate. E você me remeteu a uma situação que o próprio Papa Francisco tem discutido muito, né? Que é o Pacto Educativo Global. Né? O que eu faço com os meus ambientes de ensino, que é a extensão do Vaticano, vamos dizer, né? Cada unidade de ensino que está ali da educação católica, ele precisa repensar, porque a gente, às vezes, do outro lado da rua, existe uma unidade ou um estudante que não tem acesso. Como que você ajusta esse acesso, até mesmo cedendo uma banda larga, por exemplo? O repensar do educativo global, quando você olha para o estudante, para o educador e toda a comunidade escolar, que envolve quem está dentro e toda a família do entorno, além de uma outra situação que é a economia de Francisco e Clara, que para a gente também daria um grande outro debate educativo, que é almar a economia. A gente precisa almar a economia, então a gente precisa também almar o ambiente de ensino na saúde. Gratidão aí. Professora Terezinha, por gentileza. Muito obrigada. Quero agradecer à Federação e à Medical Fair, aos dois colegas que brilhantemente expuseram, e dizer que a nossa responsabilidade é de comprometimento, solidariedade, e que nós possamos resgatar todo esse tempo que nós, não vou colocar que perdemos, mas foi um tempo que propiciou um repensar, inclusive do nosso futuro, principalmente do futuro dos profissionais de saúde. Né? Muito obrigada. Gratidão também, Terezinha, por toda a sua contribuição, e nós aqui temos certeza que você tem um grande legado, todos aqui têm, né? Mas o seu legado nos inspira muitíssimo a caminhada no ambiente de saúde. Então, em nome da Medical Fair e da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, a gente agradece ao Eduardo, ao Mário e à Terezinha por participar desse painel num tema central de gestão conectada com a pandemia, lições e práticas que permanecem. Com certeza, o que vocês trouxeram para nós aqui permanecem e serão adaptadas, repensadas. E aí a gente viu, sim, o ensino na pandemia na área de saúde, efetivamente na prática. Gratidão por esse momento, por essa partilha, e que a gente continue perseverando com olhar humano no outro humano, para que a gente construa e faça, assim, da educação esse ambiente propício para a melhoria constante de todos nós. Um grande e um forte abraço a todos, e nos vemos certamente em breve. Gratidão, abração. Ok? Perfeito. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos. Obrigado aí, foi uma partilha muito boa. Muito bom mesmo, gostei Até demais. breve. Um abração. Até breve. Até mais.